estamos aqui hoje para conversar e aprofundar um pouco, né, de uma certa forma, para algumas pessoas apresentar, para outras aprofundar e dialogar sobre esse momento tão importante da vida da saúde da mulher, que é a abordagem do fisioterapeuta no pós-parto. Essa aula, ela é uma promoção do Instituto Ciclos, né? Num projeto chamado Web Ciclos, onde estamos fomentando as nossas profissões. Galera que está acompanhando aqui no Instagram, o link está na bio, corre ali, clica, que a sua entrada vai ser autorizada para assistir o vídeo, né? Essa aula que logo vai cair por aqui, toda lá no YouTube. E o meu objetivo é trocar uma ideia com vocês exatamente para fomentar essa necessidade da abordagem na fisioterapia no pós-parto e apontar para vocês o quão importante é o trabalho especializado do fisioterapeuta nessa fase, né, da saúde da mulher. Eu sempre digo que tudo mudou em um momento específico da minha vida, mas como muitos aqui ainda não me conhecem, deixe-me apresentar um pouquinho. Meu nome é Joana dos Santos, sou fisioterapeuta formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Me especializei primeiramente em dermatofuncional e na minha segunda especialização, que é a fisioterapia pélvica, foi quando eu iniciei todo esse processo em torno do assoalho pélvico. Mas, desde a quinta fase da graduação, sempre dediquei os meus estudos à saúde da mulher e às conexões, né, dos temas. O quanto a parte da neurologia está influenciando, quanto que é importante a fisiologia na saúde da mulher também. Atualmente, muita gente me conhece como a menina ou a garota do saúde perineal, mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? A gente tem uma história aí, mas, realmente, saúde perineal hoje é quase meu sobrenome. Desde 2013 eu sou docente, já lecionei em graduações em outras áreas da saúde também, tanto para enfermagem quanto para educação física e fisioterapia. E desde então estou nos cursos livres. E a partir de agora estou coordenando a pós-graduação EAD em fisioterapia pélvica, que está com o melhor grupo de professores impossível, a melhor turma que já se viu de professores nesse formato completamente novo que eu convido vocês a conhecerem. E entender um pouquinho sobre saúde da mulher mudou muito no momento em que eu vivenciei a minha gestação. Até então eu trabalhava na área, mas nada como experienciar no seu próprio corpo a influência da fisiologia gestacional para passar a respeitar de uma maneira diferente. E não que vocês precisem vivenciar a gestação para poder, né, ter um atendimento de qualidade, enfim, não é isso. É simplesmente porque mudou a minha forma e é a forma que eu me coloco, né, de promover e também de multiplicar essas informações. Então, não é uma necessidade, mas com certeza o nascimento do Miguel foi o que me fez mudar a minha conduta completamente, essa minha dedicação dentro da profissão, mudar a forma de raciocinar clinicamente e me pôr, né, aprender a me pôr muito no lugar da mulher que está vivenciando a gravidez. E é muito curioso porque todo mundo pensa muito, né, no atendimento no parto de uma maneira humanizada. Então, todo mundo pensa na parturiente como alguém a ser acolhido, humanizada, né, necessita de um atendimento humanizado. Mas quem para ofertar esse atendimento humanizado à mulher no pós-parto? Quem olha para essa mulher e entende o meio que ela está vivendo, né, acolhe as demandas dela. E acho que esse é um dos grandes papéis do profissional da fisioterapia, exatamente pela nossa visão da funcionalidade, o nosso olhar sobre outros pontos, né, que estão correlacionando a saúde dessa mulher. Então, é de fundamental importância a nossa abordagem nessa fase da vida dela. E eu espero deixar isso bem claro para vocês, fundamentando em alguns pontos específicos. A fisioterapia pélvica, nós encontramos uma vasta evidência científica para abordagem na incontinência urinária, na incontinência fecal, nas disfunções sexuais, na gestação. Mas, quando o nosso olhar se volta ao pós-parto, nós temos um link com todas essas condições de tratamento. Então, para poder acompanhar e acolher uma mulher lá no pós-parto, eu preciso entender da fisiologia gestacional, eu preciso entender das disfunções sexuais, eu preciso entender todo o funcionamento gastrointestinal e também o processo evacuatório,
como também eu preciso entender sobre os pontos relacionados à incontinência urinária. E não que a mulher ela vá vivenciar obrigatoriamente uma dessas questões, mas a nossa abordagem ela precisa sim, né, ter um controle sobre todas essas possibilidades. Então, a gente precisa ter uma caixinha de ferramentas bem ampla para atender as mulheres nessa fase da vida, né? É de fundamental importância. E por si só, o pós-parto ele já é um grande desafio. Antes que a gente pense, será que tem incontinência ou não? Foi consequência da cesárea ou do parto vaginal? Fez epísio ou não? Como foi esse período do expulsivo? Foi guiado ou não? Enfim, antes que a gente pense sobre esses pontos, o primeiro ponto necessário, né, de raciocínio é que, por si só, o pós-parto já é um grande desafio. Então, mesmo que ocorra tudo às mil maravilhas, que esteja tudo muito bem, tudo muito certinho, sim, o pós-parto é um grande desafio por si só. Exatamente porque nós temos muitas demandas, né? Por exemplo, as alterações fisiológicas que foram desenvolvidas na gestação ainda estão vigentes, então ela ainda sente os efeitos dessas alterações fisiológicas da gestação. Nós temos a instabilidade muscular e dos tecidos conjuntivos envolvidos exatamente por resposta dessa fisiologia. A via de parto vai influenciar bastante. As características individuais e, principalmente, essa rotina que a mulher adquiriu, por exemplo, quem acolhe, quem é a sua rede de apoio, quem são as pessoas que estão envolvidas nessa rotina, ela tem com quem contar, não tem com quem contar, quais são as demandas de trabalho dela, né? A gente precisa entender da realidade dessa mulher. Tem a importância de falarmos sobre CIF, né? Quando falamos de abordagem no pós-parto também. Mas é um assunto para outro momento. E, principalmente, a nova demanda e a nova rotina em torno da criança, do bebê, que se torna a prioridade da mulher por aquele momento. Então, por si só, o pós-parto já é um desafio, né? E, além de todas essas alterações que eu citei anteriormente, ainda tem em decorrência da gestação. As adaptações viscerais, que todo o processo da gestação, ele demora 40 semanas para acontecer. Progressivamente, essas alterações elas vão acontecendo, né? Então, progressivamente, temos a ação hormonal, que faz com que se ceda as articulações, esse tecido conjuntivo fica mais fragilizado. Aumentamos a mobilidade articular, temos as alterações posturais, que são também em consequência, e passo a passo vai acontecendo. Temos o aumento da fragilidade abdominal com a sua redução de funcionalidade, o aumento da circunferência torácica em mais ou menos 7 centímetros, um aumento da demanda de concentração de oxigênio, e, em consequência, né, e além disso, ainda temos uma redução de oferta de células sanguíneas, o aumento da frequência cardíaca. Então, tudo isso que acontece na gestação, ainda assim, se evidencia no pós-parto. Então, eu preciso ter um grande período de cuidado e atenção com essa mulher, exatamente porque tudo isso está correlacionado à nossa conduta. Então, nós precisamos ter todas as alterações fisiológicas na ponta da língua da gestação, para aí sim poder evoluir, né, uma conduta dentro do pós-parto, exatamente porque influencia diretamente nessas questões. Então, a fisiologia no pós-parto, ela é a nossa maior aliada, por incrível que pareça. Exatamente porque toda a tendência à modificação durante a gestação também possui uma tendência à reorganização no pós-parto. Por isso que eu preciso respeitar o período, né, do quarto trimestre da gestação ou o primeiro trimestre de pós-parto, que é esse período de 3 meses após o nascimento fetal, exatamente porque é um tempo de recuperação e reorganização fisiológica. E a conduta do fisioterapeuta nesse momento potencializa a reorganização, potencializa os melhores benefícios para essa mulher. E não só do físio, né, mas todos os profissionais de saúde que acabam tendo uma abordagem direta a essa fase, por exemplo, é importantíssimo. Estarmos alinhados, por exemplo, ao profissional de educação física que esteja também acompanhando, a nutricionista, o obstetra. Então, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, né? O quarto trimestre, então, é um termo que não é novo. Acho que eu coloquei aqui, não está aqui nesse slide. O registro dele é de muito tempo atrás,
mas ele se perdeu na literatura. E há pouco tempo que foi resgatado. A fala do quarto trimestre, ela traz uma conotação de respeito à gestação, porque essa mulher no pós-parto, exatamente porque é o quarto trimestre gestacional. Então, tudo que acontece nessa fase do quarto trimestre gestacional é potencializado pela fisiologia da gestação. É em consequência da fisiologia da gestação. Então, não é simplesmente o interruptor que eu desligo e ligo e a mulher vivencia esse período de pós-parto sem necessidades especiais, sem necessidades específicas, sem cuidados necessários. Aí vem a necessidade, por exemplo, de cuidarmos com os exercícios nessa fase. Precisam ser específicos. Porque se a gente inicia uma prática de exercício, seja no pilates, na academia, enfim, qualquer forma, de uma maneira inespecífica, nós aumentamos a possibilidade, por exemplo, do desenvolvimento de uma hérnia abdominal. E se uma mulher, na sua fase de pós-parto, ela acaba tendo, né, o desenvolvimento de uma hérnia abdominal, pode ter certeza que a sua conduta influenciou nesse desencadear de hérnia. Exatamente porque temos uma instabilidade corporal vigente e com pressões incorretas internamente, esse vetor de força incorreto ou desequilibrado, enfim, N fatores que podem estar envolvidos, não é apenas uma coisa ou outra, fazem com que o equilíbrio pressórico abdominal se altere. Então, a gente precisa ter bastante atenção. E notem, né, que até agora eu não falei a palavra diástase. Estou falando de instabilidade, de desequilíbrio, né, de alterações fisiológicas. A gente não está falando de uma condição específica ou apenas uma questão, né? Então, é muito importante isso. A funcionalidade no pós-parto é super importante. Nós precisamos buscar a funcionalidade tanto da parede abdominal, a competência abdominal, o reequilíbrio, né, das funções respiratórias, esse mecanismo respiratório. Então, se lá na gestação eu tenho uma alteração da mecânica respiratória, no pós-parto eu preciso ter uma conduta para reequilibrar esse funcionamento. Da mesma maneira que uma abordagem visando o equilíbrio postural e a funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico, que é primordial nesse processo. Independentemente da via de parto, a gestação por si só oferece sobrecarga para essa estrutura muscular, né? Estrutura muscular, facial. Então, toda essa estrutura que compõe o assoalho pélvico acaba recebendo uma influência muito grande durante a gestação e esses frutos são colhidos lá no pós-parto. Então, a abordagem visando o equilíbrio no pós-parto também é fundamental. Então, nosso principal papel é buscar a reorganização, é buscar esse reequilíbrio funcional. E, principalmente, através de uma abordagem específica. Sendo que cada mulher, ela tem uma demanda diferente. Cada mulher vai ter uma resposta diferente. Então, antes de buscar receita de bolo, antes de buscar uma técnica infalível, antes de entender sobre um caminho único para esse processo, entenda a influência da fisiologia dessa gestante, da fisiologia da gestação no pós-parto, e que vários fatores vão influenciar para a qualidade de vida nesse momento da vida dela, né, dessa mulher. Então, muita atenção nisso, bastante atenção e bastante cuidado. Outro ponto que é importantíssimo nesse processo é essa fala. O retorno do corpo no pós-parto. Essa frase, ela traz um peso tão grande, onde se deixa numa mensagem subliminar, né, quase que subliminar, que essa mulher ela está procurando algo que ela perdeu. Eu não estou retornando num corpo no pós-parto. Eu não perdi meu corpo. Eu não estou buscando um corpo novo. Eu estou reorganizando o corpo no pós-parto. Então, a reorganização é que é o nosso principal objetivo. Nós precisamos que essa mulher entenda a influência, né, de todo esse processo, que ela entenda como se comportar de uma maneira equilibrada, correta, equilibrada, através de exercícios, tudo isso é importante. Mas o objetivo é visar a reorganização funcional desse corpo. Eu preciso que o assoalho pélvico tenha competência para manter as suas funções,
eu preciso ter o abdômen competente para manter as suas funções. E quando a gente fala de competência abdominal, a gente está falando desde a função expiratória, forçada, da tosse, do espirro, o equilíbrio pressórico durante exercícios. Então, são várias funções que a parede abdominal exerce, muito além das que são superficialmente faladas, né? Então, é muita coisa aí para a gente estudar e se dedicar nessa fase da saúde da mulher. Uma das nossas referências, né, dentro do cuidado e atenção na gestação, que é o guideline canadense, publicado em 2018, referente ao ano de 2019, que eu continuo citando ele, né, como uma das principais referências de estudo para nós, levantou, né, vários pontos em torno das consequências dos desfechos negativos durante a gestação, desfechos críticos, e também os cuidados na gestação para preservar estruturas, tanto abdominais quanto pélvicas, no pós-parto. Para vocês terem uma ideia, mulheres que praticam exercícios para o assoalho pélvico com a gente da fisioterapia, nosso trabalho na fisioterapia pélvica, diminui em 50% a chance de apresentar incontinência urinária durante a gestação, na fase pré-natal, e 35% de chance de não apresentar incontinência no pós-parto. Parece que não é pouco, gente. É coisa pra caramba, quando a gente pensa o quanto que pode impactar positivamente na saúde dessa mulher, né? E quando esse documento ele foi publicado, na tabela 1, lá na mesma coluna, né, que tantos outros desfechos negativos correlacionados à gestação e ao parto, como a pré-eclâmpsia, a hipertensão gestacional, o parto prematuro, a morte neonatal. Aqui embaixo, no cantinho, se vocês olharem bem aqui na tela, estou tentando trocar aqui para vocês observarem aqui. Ó, aqui onde está a minha setinha, está a diástase. Aí sim, vamos falar um pouquinho dela. A diástase, ela é considerada um desfecho crítico da gestação. E por que por tanto tempo ela ficou subvalorizada, né? Exatamente porque as influências, elas são estéticas, sim, mas muito funcionais. E acho que, infelizmente, tudo que envolve a funcionalidade do corpo feminino, ele fica muito restrito à saúde da mulher, né? Por exemplo, é só a gente parar para pensar quantas vezes por semana você escuta quando está dirigindo, escuta na rádio, um programa, uma propaganda sobre a clínica de tratamento para disfunção erétil, e quantas vezes na rádio você ouve, né, escuta uma propaganda de uma clínica para tratamento de dor vaginal. Então, nós temos essa dificuldade, né, em implementar a necessidade funcional da saúde da mulher, e aqui é mais um ponto desses, né? A diástase, ela foi selecionada pelos autores como um desfecho crítico relacionado à gestação, e a gente tem uma abordagem direta nessa questão, né? Mas pensando no pós-parto, então, os músculos do assoalho pélvico precisam de uma abordagem específica, então a gente precisa de uma avaliação específica, já que, independentemente da via de parto, essa musculatura ela sofre impactos, né? Então, nós precisamos de uma abordagem específica. Nós precisamos de uma abordagem específica para essa musculatura. Nós precisamos, independentemente da via de parto, observar as funções urinárias, as funções sexuais, as funções evacuatórias. Então, se você tem desejo de trabalhar na área da fisioterapia pélvica, comece a tratar esse tripé da fisioterapia pélvica como algo natural. Nós não podemos encarar como um tabu nada relacionado a xixi, cocô e sexo. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter uma fluência para falar sobre esse assunto, da mesma forma que a gente fala sobre cotovelo ou uma dor no ombro. Então, vai treinando a fala, converse mais sobre isso, acompanhe o trabalho de quem já trabalha nessa área, que fale bastante sobre esse assunto, porque nós precisamos quebrar o gelo, né? E se nós iniciamos uma conduta com o paciente já com a voz enrijecida, com receio do que estamos falando, a pessoa ela não se sente à vontade, o paciente não se sente à vontade para soltar o coração, né? Para contar toda a sua história, para liberar suas informações.
E esse momento, até coloquei aqui como um dos mais importantes, é que nós precisamos ter os ouvidos muito atentos. Nós precisamos ser bons ouvintes nessa fase, porque grande parte das queixas no pós-parto, elas vêm de uma maneira subliminar nesse processo, né? A mulher no pós-parto, ela não se senta na frente do seu consultório, na tua cadeira, na frente da tua mesa e diz assim, estou com dor na relação sexual. Não é assim que ela busca, né? Então, a gente precisa ter muito tato, exatamente porque ela tem uma redução da frequência sexual, por toda a demanda da criança, a cabeça não está pensando nisso. Por uma ação hormonal, é muito difícil, né, que a mulher ela mantenha a libido ativa nessa fase, na mesma intensidade. Então, são pontos que são necessários que a gente converse sobre isso, né? Então, muito cuidado, muito tato, mas muita naturalidade. Aprenda a ouvir. É um dos pontos primordiais para o fisioterapeuta que deseja trabalhar na fisioterapia pélvica. A gente tem que escutar muito para colher informações muito ricas nesse processo. Até porque muitas mulheres vão postergar a avaliação física, às vezes, não vai ser no primeiro momento, mas com a nossa coleta de informações, com certeza vai ser possível absorver, né, muitos dados que são fundamentais para o atendimento a essa mulher. E aí sim, iniciar cuidados específicos e exercícios individualizados, buscando a funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico. Que não adianta dizer contrai e relaxa 10 vezes e não sei o quê, ou ficar 5 minutos contraindo, como a gente acabou observando aí esses dias nas redes sociais. Isso não é fisioterapia, né? Fisioterapia é avaliar qual é a potência de contração, quanto tempo essa contração é efetiva, quais são os números, qual é o número de repetições que são mantidas de uma maneira satisfatória, sem desequilíbrio, né? Então, sem a utilização da musculatura cinética, enfim, tantas coisas que estão envolvidas, muito mais do que falar que é para contrair e relaxar, né? Somos muito mais do que isso, por favor. Já a diástase também, hoje eu arrisco dizer que é um dos temas que mais aproximam as mulheres no pós-parto do atendimento. Antes mesmo de ter queixas sexuais ou de se incomodar com a incontinência urinária, grande parte das mulheres buscam para esse cuidado e avaliação em torno da diástase. Isso tem um viés de problema e tem um viés maravilhoso. O viés problemático é um mito em torno da diástase, onde muitos profissionais fomentam, né, a abordagem sendo de fechamento da diástase, quando que, na verdade, a gente precisa ressaltar a fisiologia da diástase, entender o grande comprometimento funcional e, infelizmente, ainda temos uma grande resistência dos profissionais que prescrevem exercícios, tanto físio quanto profissional de educação física, e entender essas conexões. E as respostas, né, com o passar do tempo, são as hérnias, as constipações, as dores lombar, a dor lombopélvica, os prolapsos, a incontinência urinária. Por exemplo, a incontinência urinária ela não é uma causalidade em relação à diástase, mas algumas evidências apontam que apresentar diástase aumenta em 2 vezes a chance de apresentar incontinência urinária. Todos esses pontos que eu falei, eles oscilam muito, mas tem um que é completamente unânime em todas as evidências científicas, que são as influências na qualidade de vida. Todas as mulheres que relatam, que buscam atendimento ou que sofrem com a presença da diástase patológica após a gestação, elas apresentam um efeito negativo na sua qualidade de vida. E a partir do momento que uma mulher deixa de sair de casa, executar um exercício, ir à praia com os filhos, fazer qualquer coisa, por conta do desconforto da sua parede abdominal, seja visualmente ou de sensação, já é um motivo de efeito direto na sua qualidade de vida. E grande parte das mulheres, elas buscam atendimento com o olhar estético, mas nós, profissionais, precisamos ter o acolhimento e apresentar para essa mulher a necessidade funcional também. Mas isso é nós, né? Nós que temos que fazer. Infelizmente, nesse processo, muita gente confunde hipotonia abdominal com a diástase. O que acontece?
Durante todo o crescimento gestacional, durante todo o desenvolvimento gestacional, nós temos um estiramento da musculatura. E esse estiramento da musculatura sem um trabalho de funcionalidade e competência abdominal leva a mulher a chegar no pós-parto com a musculatura estirada e enfraquecida. E essa sensação, né, de estufamento, esse desequilíbrio funcional da musculatura, por vezes é condicionado à diástase, mas grande parte dos casos nós temos muito mais uma hipotonia da musculatura abdominal, dos retos abdominais principalmente, do que um afastamento patológico. Exatamente porque diástase é muito mais do que afastamento dos retos abdominais. Diástase é desequilíbrio pressórico, é alteração funcional do tecido conjuntivo envolvido, então a gente tem um desequilíbrio estrutural e funcional desses elementos, né, que são fundamentais no equilíbrio da pressão intraabdominal e também na formação da parede abdominal anterior. Então é muito mais do que isso, é muito mais do que um simples afastamento dos retos abdominais, né? Antecipei um pouco a fala aqui, porque eu trouxe para vocês o questionamento. Afinal, então, o que é a diástase nesse processo, né? Quando existe um erro aí de hábito de fala, na verdade, porque quando nós falamos a palavra diástase, a origem semântica da palavra denota afastamento de duas estruturas anatômicas que deveriam estar unidas. Então, se as minhas mãos nascessem juntas, o afastamento das minhas mãos seria a diástase das mãos da Joana. Da mesma maneira que nós temos a diástase da síntese púbica, por exemplo, tanto em fratura, quanto também como uma condição negativa no pós-parto. Então, quando a gente fala de diástase, a gente está falando de diástase da musculatura reto-abdominal, né? E já tem um outro vídeo de fala nessa questão, porque quando falamos de diástase, a gente não está falando apenas dos retos abdominais. A gente está falando do afastamento dos retos abdominais, mas com uma alteração complexa e multidimensional envolvendo estrutura muscular e estrutura de tecido conjuntivo também, desde a aponeurose, linha alba e as faces envolvidas. Então, é muito mais do que um simples afastamento dos retos abdominais. Por isso que aproximar os retos não é um tratamento, né? Infelizmente, a diástase ela é uma questão muito pouco reconhecida na prática clínica, mas que todos os profissionais de saúde de boa forma que trabalham com gestantes e puérperas devem saber promover as melhores práticas de cuidado nessa condição. Então, dessas referências que eu cito aqui para vocês, é um artigo maravilhoso, onde eles ponderam a conduta, né, do profissional para várias fases da saúde da mulher no pós-parto, mas também tanto a imediata quanto a tardia, mas também as condutas intraparto, pré-natal e a avaliação pensando na promoção e cuidado em torno da diástase. Então, tem que fazer no momento do parto para prevenir, né, esse afastamento patológico, as piores consequências em relação à diástase. Bem legal esse artigo. E é o que eu falei anteriormente para vocês, né? O ultrassom, ele é o exame mais fidedigno para avaliação da diástase, né? Para essa avaliação no pós-parto. Infelizmente, não é o disponível, né? Não é a realidade, perdão. Não é a realidade para todos os profissionais de saúde, né? Todos os fisioterapeutas, mas sim, é o melhor exame. Mas né, não é apenas o exame, é a forma que o exame é feito também, porque se a gente realiza um ultrassom, mas só faz a avaliação em flexão de tronco, por exemplo, corremos o risco de apresentar um falso negativo pelo efeito biomecânico da contração muscular. Então, é muito importante que seja feito o ultrassom, mas que seja feito de uma maneira bem completa, né? Avaliando também no repouso, durante o movimento, durante o recrutamento da musculatura abdominal em isometria. Então, várias formas, né, de ser avaliado. Outros dois fatores que influenciam diretamente na diástase, né, e exatamente por consequência lá da gestação, que são as sobrecargas, tanto principalmente através de exercícios e atividades laborais, e também o peso do bebê, né? Quanto mais avançado o peso, quanto maior o peso do bebê, maior também é o efeito contra essa parede abdominal anterior. Sobre
prolapsos, lombalgia, incontinência, a gente tem bastante divergência, algumas literaturas apontam, outras não, e, né, o impacto da qualidade de vida também é unânime. Então, a resposta é a grande influência da diástase na qualidade de vida dessas mulheres. No pós-parto, então, o que a gente precisa saber, né? Além dos exercícios corretos traçados de uma maneira individual, sem receita de bolo, é preciso ter a consciência do senso de responsabilidade, saber orientar muito bem a mudança de rotina dessa mulher. Ela precisa vestir a camisa conosco para que os resultados do acompanhamento, né, perdurem. E também ter muito cuidado na forma, né, de se portar, não é nem se portar a palavra, mas de conduzir esse acompanhamento, exatamente porque às vezes a gente vem com uma demanda de meia hora de exercício e essa mulher está vivenciando um pós-parto que ela não tem nem tempo para comer. Então, é preciso um ajuste aí, uma humanização nesse atendimento para que as coisas sejam reais, né? Para que ela consiga ter um resultado bem interessante nesse processo. Muito mais do que entender os exercícios proibidos pensando no pós-parto, nós precisamos entender e analisar a biomecânica, o comportamento de todas as estruturas corporais, em determinados movimentos, e não apenas, né, na flexão de tronco, na prancha, enfim, que são as coisas na posição de 4 apoios, enfim, que são as posições mais faladas. A gente tem que entender que é uma questão que envolve comportamento e recrutamento da musculatura abdominal. Exatamente porque a diástase é uma questão multifatorial. Então, eu preciso entender a influência do movimento dos meus braços para a parede abdominal. E que se eu vou trabalhar com carga, talvez eu exacerbe essa pressão intraabdominal exatamente pelo excesso de carga, e eu tenha que ajustar essa carga para que essa puérpera consiga executar os exercícios. Então, é uma questão muito ampla, né? É preciso um tempo de dedicação contínuo para poder raciocinar clinicamente mesmo sobre essas mulheres. Tanto que o nosso pós tem um módulo exclusivo sobre pós-parto, né, que é comigo, por sinal. E o módulo sobre gestação e parto é com a queridíssima, né, Renata Olá, que faz um trabalho brilhante aí no atendimento à gestante. Então, a fisioterapia no pós-parto, ela precisa envolver o equilíbrio dessas 3 estruturas: diafragma, abdômen e assoalho pélvico. Esse é o nosso principal foco. Trabalhar a postura vai influenciar diretamente na funcionalidade abdominal, diafragmática e também do assoalho pélvico, né? Antes que alguém me antecipe a pergunta. Então, já vou deixar respondido. Trabalhar a postura é fundamental nesse processo. Para reequilibrar a função abdominal, tóraco e pélvica, exatamente eu preciso de um equilíbrio completo funcional desse corpo, né? Por que eu preciso ter essa abordagem? Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu desenho aqui na lateral. A musculatura abdominal, ela se conecta diretamente na linha alba, que é esse tecido conjuntivo bem fininho aqui na região anterior do tronco. Fininho entre aspas, né? Naturalmente, a linha alba ela tem um tamanho, né? Uma medida que varia entre 1,3 a 1,8, mais ou menos, né? De centímetros. Então, ela existe, ela tem tamanho, por isso que a gente não pode dizer que vai fechar uma diástase, porque temos uma linha alba ali no meio. A gente não vai aproximar os retos abdominais de uma forma que se perca esse afastamento, exatamente porque essa estrutura está ali. E tudo isso que acontece na parede abdominal se conecta diretamente na estrutura respiratória, em toda a mecânica respiratória e também função do assoalho pélvico, exatamente porque a própria linha alba, ela sai lá do processo tifoide, na base do externo, e se conecta lá na síntese púbica. Então, são estruturas que se conversam o tempo todo, né? Elas têm uma funcionalidade direta. Tem um material aqui que eu acho super legal, não sei se vocês conseguem observar. Cada vez que a gente mexe a parte de cima, reflete na parte de baixo, certo? Olha só o que está acontecendo. Então, cada vez que eu inspiro, por exemplo, eu faço uma influência de relaxamento lá no assoalho pélvico. Ó. Da mesma forma que quando eu expiro, eu faço um tracionamento. E esse equilíbrio de movimento entre os diafragmas, ele é feito exatamente pela estrutura abdominal também, ela se envolve nesse processo. Então, somos uma estrutura completamente conectada, não dá para fechar os olhos para isso.
E no pós-parto é um dos momentos onde a gente mais precisa buscar a funcionalidade corporal, exatamente pela consequência de toda a fisiologia gestacional, né? E a necessidade que essa mulher possui de reequilibrar a funcionalidade das suas estruturas para voltar a ter a vida que tinha antes, né? Com uma nova rotina. Então, ela quer voltar a fazer uma atividade física, ela quer voltar a ter sua sexualidade, né, sua atividade sexual da maneira, do gosto que ela queira, ela quer poder fazer as atividades de vida diária, enfim. Então, é importante buscar essa funcionalidade, com certeza, né? No pós-parto, o nosso principal objetivo, ele precisa ser, um pós-parto imediato, nosso principal objetivo é trazer uma abordagem de exercícios restauradores, suaves e adaptados à necessidade de cada mulher. E esse pós-parto imediato é o que a gente chama, né, de quarto trimestre. O quarto trimestre, então, é o quarto trimestre gestacional, por isso recebe esse nome, né, que a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre gestacional, e o quarto entra exatamente para compor esse equilíbrio fisiológico e dar tempo para um corpo, né, se reorganizar. Por isso que essa maratona de pós-parto aí que infelizmente as mídias sociais nos apresentam, né, a cobrança de algumas pessoas, a cobrança familiar, a cobrança da sociedade no geral, em que a mulher ela precisa retornar ao que ela tinha antes, né, de estrutura corporal, é um problema. Por isso que a gente não tem que estimular que as mulheres busquem esse corpo que elas tinham antes da gestação. Uma mulher que vivencia a gravidez, no pós-parto, ela tem um corpo novo, né? Que se comporta de uma nova maneira, que tem uma nova história, que carrega uma nova história, que tem novas respostas. E eu arrisco dizer que muitas mulheres vivenciam esse corpo no pós-parto de uma maneira muito melhor, com uma sexualidade muito melhor, com uma funcionalidade muito melhor, exatamente porque passa a ter uma outra visão sobre o seu próprio corpo, né? Então, não é ruim, simplesmente é novo. E nós trabalhamos diretamente nesse processo para acolher as demandas e reorganizar junto com essa mulher. Já no pós-parto tardio, a nossa abordagem ela precisa ser muito ampla e não simplesmente ficar visando o fechamento de lacuna de diástase. Nós precisamos ressaltar a fisiologia nesse processo para que a mulher ela entenda tudo que na rotina dela vai auxiliar no processo de reorganização ou que vai influenciar de uma maneira negativa. Porque nós não podemos... Nossa, minha voz falhou. Nós não podemos estimular a cinesiofobia. Nós precisamos incentivar exercícios que sejam corretos, que sejam fundamentais, na verdade, para esse reequilíbrio e não ficar ressaltando apenas a problemática, né, e tirar o foco do fechamento de lacuna, que é muito superficial quando a gente fica apenas fechando lacunas, né? Importante ressaltar, os melhores resultados no pós-parto, eles iniciam durante o acompanhamento na gestação. E a precocidade no acompanhamento da gestação é um ponto importante no atendimento do pós-parto também. Porque quanto mais precoce é essa abordagem na gestação, melhor é o resultado lá no pós-parto também. Mais rápido é o resultado. Não sei se vocês conseguem observar esse vídeo que está aqui no cantinho da tela. É uma gestante fazendo a ativação abdominal. A ativação abdominal é um dos movimentos, né, que nós precisamos manter durante a gestação, exatamente para que a mulher não chegue lá no pós-parto com uma musculatura completamente inerte. Ela precisa ter a sua funcionalidade mantida. E, além disso, mulheres ativas durante a gestação possuem uma média menor de afastamento da diástase e também o menor índice de perda urinária. A média é de quase 1 centímetro. Não é por conta, né, da aproximação das bordas, eu quero que vocês percam foco nisso, mas é exatamente porque a musculatura ela está mais ativa, mais funcional, e temos uma tendência à manutenção do equilíbrio pressórico, quando a mulher ela é ativa, orientada da maneira correta, e também uma boa qualidade do tecido conjuntivo envolvido. Exatamente porque o tecido conjuntivo, ele responde, né? Ele passa a ser estimulado através da contração muscular, já que a gente não tem uma irrigação, uma nutrição a esse tecido diretamente, né? Diretamente falando.
E aí, só para ressaltar o que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? O treinamento do assoalho pélvico, segundo o guideline canadense de atividade física na gestação, está associado a 50% de chance de, a menos, né, de apresentar incontinência urinária durante a gestação e 35% de apresentar incontinência urinária no pós-parto. Que é um dado maravilhoso, né? A necessidade da fisioterapia pélvica e a abordagem especializada durante o atendimento à gestante. E acho que o atendimento à gestante, ele está em alta, né? Difícil o dia que passe que uma mulher não entre em contato dizendo que está grávida e quer agendar uma avaliação. Agora, o pós-parto ainda precisa ser mais fomentado. Infelizmente, não existe ainda a mesma velocidade de busca no pós-parto, exatamente por todas as demandas. O pós-parto é um desafio, né? Quem se propõe a trabalhar nessa área precisa ter a consciência e o jogo de cintura para trabalhar com uma demanda muito específica, né? Que é uma nova mulher que está se conhecendo naquele momento também. Então, a gente precisa ter bastante acolhimento para essa mulher. Importante ressaltar, né, gente, que os cuidados do pós-parto, eles exigem o apoio da prática baseada em evidência, mas sem jamais esquecer da empatia. Aprenda a se colocar no lugar dessa mulher. Aqui na foto sou eu, no meu primeiro dia de quarto trimestre, para deixar bem claro, né, que cada mulher é uma história, que cada mulher possui uma demanda e que cada mulher vai precisar de uma conduta diferente. Então, fujam de protocolos, aprenda a utilizar todas as suas armas, né, nessa guerra, mas em cada momento vai ter um objetivo diferente e jamais se esquecendo de colocar no lugar dessa mulher. Não existe nenhuma maneira, né, de acolher sem ser assim, né, se colocando no lugar dessa mulher. Então, eu espero que eu tenha despertado o desejo de estudar mais sobre esse público. Para quem ainda está na dúvida, né, de buscar ou de se matricular na especialização, se joga, porque o conteúdo está incrível. Eu fiz aqui um apanhadinho, né, de tudo que vai ser discutido em 2 dias no módulo de pós-parto. A gente vai aprofundar em todos os temas. Ainda outras áreas da saúde da mulher e do homem também vão ser muito estudadas. A gente vai ter um módulo exclusivo sobre prolapso, um módulo exclusivo sobre endometriose, um módulo exclusivo sobre abordagem ao público LGBTQI+, por exemplo. Então, tá especial demais. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Temos dúvidas, Carol? Oi, Jo, vou olhar aqui, galera. Podem mandar suas perguntas, tem uma galera que estava assistindo, Jo, e está ainda aqui. Mandem as suas perguntas, acho que as pessoas estão acanhadas, não enviaram perguntas, mas a gente está aqui, a gente pode dar aqui alguns minutinhos para vocês, para enviar, né? Sim, aproveitar claro. que a Ana está aqui online, ao vivo, a tirar todas as dúvidas de vocês, e vou ressaltar, né, o convite da Joana. Essa é uma pós-graduação inovadora, né, incrível, exclusiva, que a gente está trazendo, e a professora Joana é a coordenadora da pós, né, então foi tudo pensado com muito carinho. Já tem uma galera já inscritas, né, a gente tem, na verdade, inscrições limitadas, então se você ainda não fez parte, né, não está, se inscreva, corra, né, eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na área de vocês. Jo, ninguém está querendo mandar mensagens, perguntas, estão aqui ainda, e estão aqui, né? Estão aqui ouvindo gente falando, e não se habilitaram. Tem 15 pessoas ainda na sala, e não estão fazendo pergunta. E não estão fazendo pergunta. Não tem problema, vamos fazer assim, Carol. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí, quem tiver qualquer dúvida e quiser, né, fazer a sua perguntinha, faz lá, que a gente responde e eu marco o Instituto Ciclos e vocês repostam no Instagram. A Simone acabou de botar mas fala hashtag tudo com Joana.
Maravilhosa. Já sei até quem é. Beijo, Simone. Obrigada, querida. Acho que é isso, né, gente? As pessoas não estão com dúvidas, mas enviem perguntinhas para a Joana, e com certeza ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. Quem esteve aqui hoje, né, obrigada. A aula ela não fica disponível, né? É só para quem estava ao vivo e inscrito mesmo. Fiquem sempre ligadinhos que a gente está sempre trazendo novidades no Instagram do Instituto Ciclos, na nossa plataforma, né? Instituto Ciclos Ensino.com.br. E te elogiando, a Simone, absolutamente sensacional, como sempre. Nós também achamos, por isso que a escolhemos como coordenadora. Maravilhoso. Então é isso, gente. Obrigada. Jô, fica aí que eu vou desligar o streaming e já te chamo. Tá bom, querida. Beijo, gente.